Galerinha, finalmente chegamos à quarta e última aula da semana do trade na veia. Tá aqui, tá tudo pronto já, o meu PowerPoint pronto para abrir aí na sua tela. Nessa apresentação a gente vai falar das 3 operações mais importantes para que você tenha alta performance no mundo do trade. Além disso, eu vou mostrar também algo que mudou radicalmente a maneira como eu passei a olhar e investir nesse mercado. Mudou minha vida, eu tenho certeza que vai também mudar a sua. E no final, farei uma análise bem importante deste mercado, um momento crítico que a gente está vivendo, mostrando um indicador que é a peça-chave para você entender radicalmente tudo que está acontecendo. Você não perde por esperar. Bora para a aula? Pega seu caderno e simbora! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando a aula 4, aquela aula para a gente colocar em prática as modalidades das operações, para a gente se preparar para o que vem por aí pela frente e combinar um pouco do que a gente falou na aula 1, aula 2 e aula 3. A semana do trade na veia está chegando ao final desta aula, mas eu já estou muito feliz que você chegou até aqui, tá? Então vamos embora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo, porque tem bastante coisa. Aqui agora é para fazer você mudar de patamar, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Esses vão ser os temas que a gente vai abordar hoje. Afinal de contas, estamos no momento do swing trade na veia, né? E a gente vai falar dos processos, das escolhas dos ativos, né, para o swing trade. Vamos olhar como a gente pode se comportar e o que fazer com o mercado direcional e também com o mercado em tendência. Tá? Então, como é que a gente trata isso? De que maneira, como e onde? Tá? Bom, já que a gente está falando de swing trade, e esse é o momento propício para o swing trade, vamos traçar aqui o que é o swing trade. Vamos tentar fazer uma boa definição dele. Bom, swing trade é uma operação de curto prazo alinhada com a tendência atual do ativo, com duração de mais de um dia. Né? A gente viu na teoria de Dow, né, que existem tendências primárias, secundárias, terciárias. A gente aprofunda isso um pouco mais adiante, mas um swing trade, na verdade, é uma operação que ela não é day trade. Porque o day trade, você compra um papel e vende no mesmo dia o mesmo papel, a mesma quantidade. Ok, você fez um day trade. Swing trade, na verdade, se você comprar o papel hoje para vender amanhã, você está fazendo um swing trade. Agora, dependendo do estilo da sua operação, você pode carregá-la para 3 semanas, 4 meses, contanto que você seja maleável com as oscilações do mercado. O próprio nome de swing trade é exatamente isso, é você swingar junto com o mercado, ou seja, conforme o balaio, o movimento do próprio mercado. Isso é uma questão bem importante, tá? E aí, na aula 1, nós falamos dos pilares da análise técnica que deram bases para outras sustentações importantes que a gente trouxe em outros vídeos. Né? E o primeiro pilar importante que a gente traça aqui é aqui a gente chama que os preços descontam tudo. Aliás, absolutamente tudo. Bom, isso eu já falei lá na aula 1, então eu não vou repetir, tá? Mas um resumo breve significa que todo e qualquer fato, notícia nova que é exposta ao mercado, o mercado já incorpora isso, né? E tem as notícias que são verdadeiras surpresas, né? Que são notícias que o mercado acaba sendo surpreendido, por exemplo, efeitos da natureza, né? Que a teoria de Dow diz, exceto atos de Deus. E aí, a partir desse princípio, a partir de um movimento, de um fenômeno natural, o mercado, ele que não sabia e não tinha como antecipar isso, ele acaba tendo que precificar esse movimento muito rapidamente. Essa é a questão dos preços descontam tudo. Os preços se movem em tendência, como eu acabei de dizer, em relação à tendência primária, secundária e terciária, que a história se repete, afinal de contas, a análise técnica ela é o estudo do comportamento passado para tentar encontrar maior probabilidade futura, quer dizer, não encontra o futuro, é sempre a maior probabilidade com base no comportamento do preço. Tá?
E, por fim, uma coisa que eu considero extremamente importante, que são esses dois últimos tópicos que eu adicionei para a última aula. Você já está mais preparado para receber essa instrução. Opere a favor da tendência, nunca contra. Essa questão é muito importante porque é aqui que a gente começa a fazer com que a qualidade das nossas operações se façam valer. Lembra no início da primeira aula, quando eu falei de uma operação de qualidade? Lá eu coloco o timing, mas eu também coloco o controle de risco, que tem a ver com operar a favor da tendência com risco-retorno favorável. Você não pode arriscar mais daquilo que se pretende ganhar. Então, operar a favor da tendência é estar junto com o fluxo, que é o exemplo do surfista que eu também dei, né? Você já viu alguém surfar uma onda no sentido contrário a ela? Você não vai conseguir. Então, você precisa necessariamente estar no mesmo lado da onda, ou seja, do consenso do mercado, do grande fluxo, para que você se beneficie utilizando a análise técnica. Então, sempre opere a favor da tendência, nunca contra. Veja, eu estou sendo um pouco mais rígido com o nunca contra. Nunca é uma palavra muito forte. Eu sei que há mecanismos contra a tendência, indicadores técnicos que são contra a tendência, que você também pode operar, inclusive fazer swing trade, que você venha se beneficiar. Mas calma, você está começando, você está dando os primeiros passos. Calma, não inventa moda num momento tão importante, porque começar bem e começar com o pé direito é a maneira de você dar chances de criar munições para testar outras metodologias. Não saia fazendo tudo de uma vez só. Então, por isso, opere a favor da tendência, nunca contra. Se a tendência é de alta, você compra. Se a tendência é de baixa, você vende. Tá? Sempre tenha em mente como está o principal índice. É o mercado operando no relativo. Sempre. Você comprou um ativo X, por exemplo, Vale. A Vale hoje está subindo 5%. Quanto é que está subindo o Ibovespa hoje? 2%. Poxa, então eu estou ganhando mais dinheiro na Vale do que o principal mercado, o principal índice, que é o Ibovespa, que está 2%. Isso é performance. Porque se você comprar Vale e ficar satisfeito que você está ganhando 0,5% nela, enquanto o Ibovespa está subindo 3,5%, tem alguma coisa errada. Porque você tem que, no relativo, ter uma performance relativa superior ao índice Ibovespa. Senão não faz sentido utilizar a análise técnica. Não faz sentido você ser um trader ativo. Então, sempre tenha noção de como está o índice principal. Vai operar de small cap? Olha o índice de small cap. Você vai operar você vai operar algum banco? Olha o IFNC, o setor bancário. Você vai operar alguma commodity? Olha o IMAT, que é o setor ligado às commodities, papel celulose. Você vai operar energia elétrica? Então vai olhar o serviço de utilidade pública, o setor, para ver como é que ele anda. São questões fundamentais. Agora, vem talvez a frase mais importante dessa aula 4 aqui. O mercado, aqui eu vou mostrar na tela para vocês. O mercado está 80% das vezes em consolidação e apenas 20% em tendência. Isso vem da teoria de Dow, isso é muito importante, mas é muito importante. Se você essa frase, sabe o que você deve fazer? Você deve pegar essa frase, tá? Você deve escrever essa frase. O mercado está 80% das vezes em consolidação e 20% em tendência. Escreve essa frase e gruda no topo do seu monitor aí, do seu computador, notebook, desktop, da maneira como você quiser. Faça isso, tá? Porque o mercado operando em tendência, a frequência dele é muito menor do que em consolidação. E acredite, aonde é que você ganha dinheiro? Na tendência ou na consolidação? É óbvio que é na tendência, que é onde tem os movimentos de amplitude, onde tem os movimentos fortes de mercado. Então, essa aqui é a frase que vai conduzir a nossa aula 4. O mercado está 80% das vezes em consolidação e 20% em tendência. Muito bem,
Então, já que a gente sabe o que é swing trade, viu os pilares da análise técnica para fazer o swing trade, vamos começar a swingar agora entendendo que 80% das vezes do mercado está em consolidação e 20% das vezes o mercado está em tendência. Então, vamos tratar agora a importância de um mercado direcional. Vamos entender o quanto desse movimento de tendência, ou seja, o mercado direcional, ou ele só está subindo muito ou ele está caindo muito. O quanto isso é importante para a avaliação das nossas operações, para que a gente possa fazer os nossos swing trades. Ou seja, fazer o melhor trade. Tá? Muito bem. Para a gente avaliar o mercado direcional, a gente precisa afirmar que o mercado direcional é um mercado em ampla tendência. E para que a gente entenda o movimento de tendência, você precisa entender como funciona a distribuição dos retornos. Olha, se prepara que agora é para mudar de patamar a sua percepção e visão sobre o mercado. Olha o que eu vou te mostrar aqui, o quão isso é importante. Eu tenho confiança de que isso você não viu em outros lugares, inclusive de cursos pagos por aí. Dá só uma olhada. Depois você me confirma no chat se não é verdade o que eu estou falando. Isso aqui é a distribuição de retornos do índice Bovespa dos últimos 15 anos. Ou seja, esse eixo aqui é a frequência, 100, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes, 500 vezes, 600 vezes, 700 vezes. E esse eixo aqui, horizontal, é o eixo dos retornos. Então, como a gente pode perceber, a maior frequência de retorno do Ibovespa está aqui em torno entre menos 0,25% e mais, digamos, 1,15%. Dos últimos 15 anos, aconteceu 700 vezes que o Ibovespa oscilou aqui em 0,25%. Na verdade, menos 0,25 é mais ou menos aqui 500 e pouco, vamos lá, 550, né? E vamos colocar aqui essa coluna daqui, né, que é a maior zona de todas, que deve ser mais 0,25%, né? Então, a maior frequência do Ibovespa nos últimos 15 anos é de 700 vezes que o índice Ibovespa oscilou mais 0,25%. Aí repara que quando você vai deslocando para a direita, a frequência vai diminuindo. Ou seja, alta de 1,15, aí já é menos de 500. Aí depois alta aqui deve ser 1,30, 1,45, aí já são 300 vezes. Aí você vai para aqui para 3,95% positivo, menos de 100 vezes dos últimos 15 anos. Ou seja, você pega a frequência. Quantas vezes o Ibovespa subiu 0,25% nos últimos 15 anos? Quantas vezes o Ibovespa subiu 10% nos últimos 15 anos? Não é todo dia que a gente vê o Ibovespa subindo 10%, mas é com muita frequência que a gente vê ali o Ibovespa próximo do 0 a 0, subindo 1, caindo 1. Ou seja, quando a gente se dá conta de todos os retornos do Ibovespa, a gente vê uma curva que parece um sino. Que isso aqui em estatística significa parecer uma distribuição normal, né? Para quem sabe estatística, né? Eu não vou entrar aqui em modos mais específicos sobre estatística, mas isso aqui parece uma distribuição normal, né? E não é verdade. O Ibovespa, os retornos do mercado, elas não têm distribuição normal. Mas por que elas não têm distribuição normal? Porque elas possuem uma coisa que a gente chama de fat tail, ou o efeito da cauda longa. Olha que interessante e olha como isso vai mudar a sua percepção de começar a fazer os swing trades e o quanto é importante você entender isso. Se a maior frequência das operações do Ibovespa, elas são, digamos, por 0 ponto qualquer coisa, e a gente não vê todos os dias o Ibovespa subindo 3 ou caindo 3, subindo 10 ou caindo 10, né? Embora, digamos aí que nesse último sell-off aí que teve uma sequência de circuit break, parecia que era a coisa mais normal do mundo, por isso que veio essa expressão de normalidade, né? O mais normal do mundo, circuit break, de abrir circuitado. Mas espera lá, não é bem assim. Voltamos ao normal, né? Vamos ao efeito da cauda longa. Que efeito de cauda longa é essa aqui, tá? É isso aqui, ó. Eu desafio você a pegar todas as suas operações, todos os seus trades e
calcular ele em modas, né? Ou seja, conta quantas vezes, pega ele a maior frequência, o Excel faz isso com muita facilidade, né? Então, quantas vezes você ganhou 0,25, quantas vezes você perdeu 0,25, quantas vezes você ganhou 1%, você perdeu 1%. Faz essa conta. Você vai ver que os seus retornos, isso é um fato, tá? Os meus são assim, de todo mundo que opera no mercado é assim. São retornos que parecem um sino, igual esse daqui, na qual o 0%, o 0 a 0, sempre tem a maior frequência, porque é uma questão psicológica isso, né? Quando a gente está perdendo, e aí o mercado volta para o 0 a 0, vem da psicologia você zerar rapidamente, né? Tem questões cognitivas que levam a você se proteger sempre, ficar mais na defesa. Tanto é que as pessoas ficam mais duro quando o mercado está indo contra e ficam franguinhos quando o mercado está indo a favor. Você zera o lucro rápido e mantém a perda várias vezes, né? E aí, quando volta para o 0 a 0, você zera as operações, né? Então, o mercado, quando aqui, ó, o eixo 0% é a maior frequência, mas aí quando você começa a ter lucro de 2%, repara que a frequência ela já é menor. Quando você tem lucro de 5%, a frequência já é menor. Quando você tem um lucro de 15%, a frequência é menor ainda. Ou seja, a maior parte da curva mostra que a maioria das operações você tem pequenas perdas e ganhos, que é nesta faixa e nesta faixa. Agora, quando você se afasta para a direita ou se afasta muito para a esquerda, você tem pequena proporção dos seus trades com grandes perdas, e aliás tem que ser pequena a proporção dos seus trades com grandes perdas, porque se for grandes proporções de grandes perdas, você quebra, o mercado te expulsa do mercado. E o que você tem que tentar fazer é ter a maior frequência possível de maiores ganhos. Obviamente, quem me dera, se todos os trades que eu entrasse, eu pudesse ganhar 15%, pudesse ganhar 5%, 10%, 20%. Ou seja, trabalhar no lado direito da curva. O efeito que a gente chama de fat tail ou cauda longa é exatamente você construir a sua distribuição normal dos seus retornos quanto mais à direita da distribuição do próprio mercado. Ou seja, guardado aqui um pouquinho as definições, é você mais ou menos criar a sua curva, né, mais ou menos assim, ó. Só que ao invés de a sua curva ser igual do Ibovespa, que é essa daqui, você criar esta curva aqui, ou seja, o efeito para a direita, e ter em média retornos de 5% e 6%. É aí que entra o swing trade. Você ganha dinheiro acumulando capital, mas esquece essa coisinha de ficar ganhando 0,30 qualquer coisa, ganhando 0,55, ganhando 0, qualquer coisa. Se for necessário zerar a operação para essa questão, é isso. Mas se você aumentar a frequência desses retornos, necessariamente você vai estar junto com a distribuição do próprio retorno do mercado e vai faltar muito para você acumular dinheiro. A base do swing trade é ganhar muito e quando perder, perder com pouco. Essa é a base do swing trade ever. Você tem que respeitar essa disciplina sempre. Trabalhar a sua curva de retornos para a direita. Ter médias de retornos positivas com matemática positiva e favorável, de modo que quando você tem uma perda, ela seja pequena e que possa ser assumida a perda com base nos retornos que você já teve. Só que você não faz isso. Ninguém faz isso, quem está começando agora. Compra, não bota stop, não bota alvo, não está nem aí, fica operando com base no sentimento de mercado ou com base no seu próprio feeling, sentimento. Aí você começa a perder dinheiro, você não zera, vira operação para longo prazo, perde 10%, perde 20%, perde 30%, aí volta para o 0 a 0, você zera a operação. Ou seja, você entra num efeito randômico na estatística do mercado, que tem esse efeito cuja maior frequência não dá dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro dando as porradas. E para ganhar dando as porradas, você tem que estar no mercado direcional para deslocar a sua curva.
Aí tem alguns efeitos estatísticos, como o fator lucro, como média total das operações. Eu aqui no Fusion não trabalho isso. Eu tenho média total das operações do ano passado, foi coisa da ordem de 4,5%. Fator lucro foi coisa da ordem de 4,6%. Ou seja, para cada 4 operações positivas, quase 5 eu perdia uma. E a média das operações ela estava deslocada para a direita. A média total das minhas operações era de 3,75. Ou seja, eu consegui deslocar o histórico das minhas operações para cá, para a faixa dos 3 e pouco. É assim que a gente ganha dinheiro. Agora, Rafi, a gente não ia aprender swing trade? Mas o problema, meu amigo, é que você pode aprender qualquer metodologia, qualquer coisa no gráfico. Se você não respeitar o seu plano de trade para você deslocar a sua curva para a direita e provocar este desenho que eu estou falando, esquece, você não vai ganhar dinheiro. Esse é o ponto crucial aqui para você aprender e se preparar para os movimentos. Muito bem, então vamos falar agora como é que são esses efeitos. Lembra quando eu falei bem no primeiro slide que o mercado está em 80% em consolidação e 20% em tendência? Essa é uma definição vindo da teoria de Dow. Então é o seguinte, meu amigo, se o mercado está 80% em consolidação, você concorda comigo que 80% das vezes o mercado vai querer te pegar? Você vai errar. E muito. Você vai achar que vai subir, vai comprar, o mercado cai. Você acha que vai cair, você vai vender, o mercado sobe. 20% das vezes, ou seja, para cada 10 tentativas, eu estou dizendo que 2 têm mais chances de ser um efeito de forte tendência. É muito pouco. Porque se fosse ao contrário, se o mercado operasse 80% em tendência e 20% em consolidação, meu amigo, tropeça em qualquer coisa no teclado, comprou, vendeu, o mercado vai te dar dinheiro. Aquela fase de 20% em tendência é a fase de maior ouro do mercado, é a melhor fase, onde tudo dá certo, todos os indicadores dão certo, você se sente um gênio no mercado. Né? Tem gente que é isso, né? Quando ganha dinheiro, se sente um gênio. Não, você não ficou mais inteligente, você ficou mais rico. Mais inteligente você não ficou. Então, para você ficar inteligente, você tem que entender a matemática positiva para o seu swing trade. Desloque a sua curva para a direita. Para isso, você tem que ter um plano de trade. Para isso, você tem que ter uma metodologia. Tem que respeitar seu ponto de stop. Tem que respeitar o seu alvo e manter a matemática positiva. Porque senão, operar... peraí, lua cheia. Nossa, o sol está batendo aqui, que bonito, então é compra. Não, o sol se pôs, agora é venda. As pessoas entram no mercado com essa intenção, vai entrar no efeito randômico da bolsa e a sua maior frequência das operações vai ser no meio da curva. E aí você vai ganhar 0 ponto qualquer coisa, vai perder 0 ponto qualquer coisa, e no final das contas você perde dinheiro, porque tem um efeito emocional, tem o custo de oportunidade e, sobretudo, os custos das operações que vão minando, né? Você não opera de graça. Então, isso vai também corroendo o teu dinheiro. Vamos entender, então, aqui a ideia dos mercados em tendência. Uma tendência de alta é quando a gente tem topos e fundos ascendentes. Esses são os casos importantíssimos aí de evolução de mercado. São importantíssimos para a gente entender. Toda vez que a gente tem, esse aqui é o gráfico da Vale, gráfico diário. Toda vez que a gente vê mercados em ampla tendência, com topos e fundos ascendentes, tá? Nós temos a condição de seguir comprado. Então, jamais pense em vender a descoberto um gráfico como esse. Pelo contrário, cada vez que renova um novo topo, né, vai fazendo novos topos e fundos, ou seja, rompeu essa resistência, né? Essa resistência aqui virou suporte, rompeu essa resistência, deu mais compra. Aí começou a corrigir. Aí rompeu essa resistência, deu mais compra. Aí também veio com uma nova correção. Rompeu aqui essa resistência, deu compra. E assim vai indo. Ele vai fazendo topos e fundos ascendentes conforme essa evolução. Então, no momento em que o mercado está em ampla tendência, você olha no gráfico diário e ver topos e fundos ascendentes, você tem que operar a favor desse movimento. E é aí que está a grande evolução do mercado.
O swing trade vai ser para movimentos compradores, de modo que você vá melhorando as suas condições de risco à medida que o mercado vai de maneira favorável. Então você está ganhando dinheiro, você sobe o stop na compra. Você está ganhando dinheiro na tendência de alta, você desce o stop na venda. Só que o que acontece é que as pessoas são o contrário. Você começa a perder dinheiro, não aceita a perda e desce o stop, tira o stop, etc. E aí você faz com que a matemática fique negativa e entre de novo naquela curva normal. Aquela curva é sensacional. Te bota, eu desafio você a pegar todos os seus retornos dos últimos... Desde quando você começou a operar, você vai ver que vai ter uma curva assim. E, meu amigo, se você perdeu muito dinheiro, você vai ver que a média das suas operações está deslocada para a esquerda. Ganhador trabalha uma matemática que desloca a sua curva de retorno com média de 3,5%, 4%, 5%, 10%, sei lá quanto você consegue. Mas trabalhe para este lado. É assim que você tem que fazer para acumular dinheiro, tá? Esse é um movimento, portanto, em tendência de alta. Vamos olhar a tendência de baixa para a gente entrar na segunda modalidade. A primeira foi o swing trade na compra, a segunda modalidade que é os topos e fundos descendentes, que tem a mesma definição, né? A própria teoria de Dow fala isso, uma tendência assim permanece até que haja uma contrária à tendência anterior. Então, se eu estou tendo topos e fundos descendentes, eu só passo a ter uma tendência de alta quando eu deixo de ter topos e fundos ascendentes e passo a ter topos e fundos o quê? Ascendente, tá? Então, nesse caso aqui, topos e fundos descendentes, o mercado saiu lá dos 13, 14 e pouco, veio aqui para quase R$1. Dá para ganhar dinheiro nesta queda? Sim. Rafi, mas como assim, né? Eu estou começando agora no mercado. Quer dizer, então, que eu também posso ganhar dinheiro na venda? Sim. Nós estamos na semana do trade, ó. Trade na veia. Você pode ganhar dinheiro comprando e também pode ganhar dinheiro vendendo. Mas para isso, para ganhar dinheiro vendendo, você tem que saber operar na venda a descoberto. Venda a descoberto é uma operação especulativa que visa obter ganhos com o mercado de baixa. É você vender uma ação no mercado sem que você tenha em custódia, tá? O termo BTC vem do Banco de Títulos da CBLC, que hoje não existe mais, tá? Mas acabou ficando BTC é como se fosse venda, né? Ah, vamos fazer um BTC, vamos operar short, vamos operar vendido, tá? É uma operação que precisa ser consultada sob duas óticas importantes, né? Então, o que seria essa venda descoberta, né? A venda descoberta, ela se trata, né, de dois comportamentos, do doador e do tomador. O doador é aquele investidor de longo prazo, né? Que recebe todos os proventos da companhia, que é o real dono da empresa, né? Ele cobra uma taxa de aluguel, mas de quem? Do tomador, que tem um perfil mais especulativo, que é esse, que é o trader na veia, né? O trader na veia é o tomador de aluguel, porque ele vai tomar a ação alugada, vai repassar os dividendos para o real dono das ações, vai operar no curto prazo e paga uma taxa de aluguel. Então, enquanto o doador entrega o ativo, o tomador, ela paga uma taxa de aluguel, né? Esse efeito é muito bacana, porque você pode operar na venda, tomando alugado algumas ações, e aí vendeu a 10, o papel foi para 8, você compra 8, a diferença de 10 para 8 é sua e você devolve a ação para o real dono dela. Mas essa aí é a segunda modalidade, ou seja, no mercado direcional você compra para swing trade, manejando o risco, topos e fundos ascendentes. No mercado direcional para baixo você vende a descoberto, toma alugado, faz todo o processo para ganhar também com dinheiro na venda. Gente, trader de alta performance é você ter a oportunidade de ganhar na compra e ganhar na venda. Pare com esse negócio que bolsa de valores é só para comprar, tá? Você pode também vender descoberto. Então a gente aprendeu como olhar o mercado direcional, comprando e vendendo. Agora, nós vamos olhar o mercado sem tendência. Ou seja, quando o mercado, a gente viu lá que 80% das vezes o mercado está sem tendência e 20% das vezes o mercado está em tendência. Vamos entender um pouco essa dinâmica, porque o mercado sem tendência passa algumas informações possíveis e relevantes que vão levar a gente para outra modalidade de operação para você operar no mercado que não está direcional. Vamos então dar uma olhada aqui
e entender a primeira questão. Nesse primeiro gráfico, a gente viu onde está a consolidação nessa distribuição. Essa aqui, retornando, é o primeiro gráfico que eu mostrei para você, né? Que série de retornos do Ibovespa dos últimos 15 anos. Onde é que está a consolidação aqui? Né? Certamente a consolidação ela está na maior frequência do zero ponto qualquer coisa aqui. Um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas certamente onde tem a maior frequência das operações é que a gente vê o maior registro de consolidação. Concorda comigo? Porque é o seguinte, vamos lá. Um papel sai de 10 e vai para 50 em 3 semanas. Não dá para ele ficar em 15 e ficar com várias operações em 15, 15, 15, 15, 15, 15. Aí quando tiver as vésperas de, sei lá, de qualquer movimento, ele sai de 15 e vai para 50. Não. Ele vai para 15, do 15 ele fica 2, 3 minutos, já vai para 17, fica meio segundo, já vai para 20 e vai indo. Ou seja, a consolidação ela registra a maior frequência. Então, quando você tem muita frequência de trade, certamente o mercado fica muito equilibrado, porque, como a consolidação do mercado diz, é o equilíbrio de forças dominantes do mercado, de consolidação de mercado. Então, atenha-se sempre para essa fase de consolidação de mercado, que a maior frequência ela está exatamente aqui no meio, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora eu quero mostrar na prática o gráfico do índice Bovespa e mostrar que, quando a gente olha aqui de uma maneira simples, né, esse aqui é o gráfico do índice Bovespa, a gente vê beleza, saiu daqui de 75 mil pontos e veio para cá, para 100 mil pontos. Mas olha o quão complexo é na hora de você tentar identificar a chamada tendência e depois consolidação. Tá vendo? Maior parte do tempo, a gente vê poucos ralis e muita consolidação. Poucos ralis e muita consolidação, né? Poucos ralis e muita consolidação. E durante essa fase de consolidação, meu amigo, é aí que você entrega todo o seu dinheiro. É aí que você perde muito dinheiro. Lembre-se sempre disso. Quando você pega, por exemplo, um backtest, eu vou testar o passado e ver aqui o cruzamento da média móvel de 15 períodos com a média móvel de 20 períodos. Toda vez que a média de 15 cruzar de 20, de baixo para cima, dá compra. Testa isso no passado. Aí você vai ver que você vai ganhar rios de dinheiro quando o mercado estiver em ampla tendência. Que é esse caso aqui, né? As médias vão cruzar na compra e você vai ganhar rios de dinheiro aqui no caso da tendência. Agora, pode ter certeza absoluta, quando o mercado entrar em consolidação entre uma região de suporte e uma região de resistência, você vai entregar todo o lucro que você teve durante o jalis e ainda vai ficar ainda mais no prejuízo. Porque vai ser um tal de compra no topo e venda no fundo feito adoidado. E 80% das vezes que o mercado opera desta maneira. Você entende agora por que a gente tem que filtrar cada vez mais as nossas operações? Porque não dá para ficar toda hora dando entrada. Rafi, acabei de realizar lucro aqui numa operação. Realizei lucro aqui em Bradesco. Aí cai 15 centavos. Será que está na hora de voltar agora que caiu 15 centavos? Hello! Você está em tendência ou está em consolidação? Se tivesse em tendência, não era para reservar o lucro. Você tem que entrar no mercado, surfar toda a tendência e sair na consolidação. Ao primeiro sinal de que o mercado consolida, você sai. O swing trade eficiente, o trader de alta performance, opera movimentos onde tem forte onda. Exemplo do surfista. Você já viu o surfista em lagoa? Surfista indo para a lagoa. Eu vou para a lagoa, vou surfar. Cadê a onda? Não vai ter. Surfista vai procurar os melhores ventos para ter as melhores praias, os melhores picos, as melhores ondas. Nem que ele tenha que ficar sentado naquela prancha lá, das 5 da madrugada até as 11 horas, para só meio-dia vir a onda de série e ele surfar as melhores ondas. Mas não vai ficar pegando marolinha na areia. Tampouco pegar a tua prancha e gastar energia para ir para a lagoa. Como 20% das vezes vem as ondas de série e um movimento forte de mercado, onde tudo dá certo, inclusive quem não tem experiência alguma no mercado, pega um movimento de cauda longa de 20% de tendência, pô, caramba, o cara ganha dinheiro e se acha um gênio. Mas não, deixa só o mercado consolidar, ele vai entregar tudo. Porque tudo aquilo que ele acreditou, acertou, né,
olhou para a lua, viu compras, aí vai dar tudo errado no mercado de consolidação. Mercado de consolidação é uma máquina de destruir riqueza para quem não tem gerenciamento de risco. Pense nisso, essa frase. Aliás, desafio você que está assistindo a aula 4, escrever essa frase no Twitter ou no Instagram e me marca. Tá? Desafio você. Tá bom? Para que você não saiba, ó, aqui meu Instagram, Rafa Figueiredo. Tá aqui, ó, tá? Eu desafio você, Rafa Figueiredo aqui, ó, no Twitter e no Instagram. Tá bom? Coloca aí. Eu até esqueci minha frase maligna. Tava tão inspirado, né? O mercado de consolidação é uma máquina de destruir riqueza. Fecha aspas e me marca. Rafael Figueiredo, Eleven Financial. E me marca no Instagram e no Twitter. Tá feito o desafio, eu te desafio a fazer isso. É isso, aprenda. Mercado consolidado, pula fora, virou lagoa. Mercado em tendência, opa, melhores picos, vamos embora. Só que mercado em tendência acontece 20% das vezes. Então, é raro você encontrar excelentes oportunidades, é óbvio. Porque se fosse com muita frequência, o mercado seria uma máquina de construir riquezas e milionários. Só que não é verdade. Tá vendo que eu não estou aqui para te vender sonho? Eu estou aqui para te trazer a realidade, para ver o quanto a gente precisa se preparar para os grandes movimentos pela frente. Outra coisa interessante também, né? Olha quantas vezes, quando o mercado aqui está em tendência, só que ele sai da consolidação para começar uma tendência. E você não sabe aqui se isso vai começar uma tendência. A mesma coisa aqui, ó. Você não sabe se essas duas barras de alta aqui, elas foram o suficiente para consolidar a tendência. A mesma coisa aqui, poxa, começou daqui, mas depois que passou é fácil. Depois que passou o passado, todo mundo é gênio, né? Profeta do passado. Mas será que aqui você sabia que era compra maligna para chegar até os 105 mil pontos? Estas complexidades é que traz você a ser um trader de alta performance para surfar os movimentos quando a tendência ganha força. Tá bom? Vamos nos ater a isso, né? Então, já que o mercado de consolidação é uma máquina de destruir riqueza das pessoas, né? Fecha aspas, Rafa Figueiredo no Twitter e no Instagram, vamos tentar entender que quando o mercado não tem tendência, você deve operar sempre no relativo. Quando o mercado perde tendência, está na hora de você operar no relativo. O que é operar no relativo? É trabalhar os custos de oportunidade de modo que você consiga alguma performance melhor relativa a outra coisa. No fundo, o trabalhar no relativo tem que ser sempre, né? Se você ganha 10%, o mercado tem que ter dado menos de 10%, senão não vale a pena. Eu estou satisfeito, eu ganhei 20% em Petrobras, mas quanto o Ibovespa deu no período? 30%. Então, não pode. Você tem que dar mais que o mercado. Você tem que ter uma performance além daquilo que o mercado oferece. Por isso que a venda descoberta é importante. Porque a venda descoberta, quando o mercado cai, que está destruindo a performance das pessoas, você está ganhando performance que está operando na direção certa do mercado. Você é um trader, você não é um investidor. Você não está para comprar. Você é um trader. Nós estamos na semana, trade na veia, tá? Então, quando o mercado está sem tendência, se opera sempre no relativo. E aí, meu amigo, as escolhas são minuciosas e o controle de risco é muito mais rígido para as operações do que as operações direcionais. As escolhas minuciosas e o controle de risco são mais rígidos para as operações direcionais dentro de um mercado consolidado, tá? Para as operações que não são direcionais, ou seja, o mercado sem tendência, nós devemos operar o long short. Agora chegou a terceira e última modalidade importante para um mercado que você não precisa saber a direção do mercado. Porque não importa se amanhã vai subir ou cair. Se eu estou trabalhando no relativo, tá ótimo, contanto que tenha performance sempre no relativo. Então, quando o mercado perde tendência, tá? Que é 80% das vezes, você opera long short. E quando o mercado está numa tendência direcional, você necessariamente precisa fazer as escolhas minuciosas e ter um controle de risco ainda mais rígido, tá? Para essas operações direcionais.
Bom, um long short, né? Muita gente não sabe o que é o long short. Então, o que é o long short? O long short é uma operação casada que você trabalha no relativo de dois ativos, né? Long ele vem do termo compra, short vem do termo venda, e aí é uma operação que você faz uma compra e a venda ao mesmo tempo, né? Você vende o ativo X e com crédito de um determinado ativo, você compra esse ativo, que é também conhecido como operação caixa, né? Ou seja, você compra o ativo X, você vende o ativo X, quando você vende um determinado ativo X, vai entrar um crédito. Vamos lá, vendi Petrobras, gerou um crédito de 30 mil reais. Aí você pega esses 30 mil reais e compra o ativo em cima. Por exemplo, o Vale, né? Aí você faz o long short, que é Vale contra Petrobras, né? Ou seja, quando você faz um long short, você está ao mesmo tempo comprado numa ação e vendido em outra. Concorda que não importa a direção do mercado, se o mercado subir muito ou o mercado cair muito, então não precisa. Porque você vai trabalhar sempre no relativo. Se o mercado abrir em muito baixa, em muita queda, o que importa é que o ativo que eu comprei, ele caia menos do ativo que eu vendi. Se o mercado abrir explosivo para cima, o que eu quero é que o ativo que eu comprei suba mais do que o ativo que eu vendi, porque a gente está trabalhando em performance relativa. Por isso o long short é importante. Para você ter a alta performance, você precisa entender que o long short era um mecanismo de mercado de alta volatilidade, de alta incerteza. Não importa a direção. Se amanhã vai subir, vai cair, se amanhã vai subir 10%, se a bolsa vai romper 100 mil pontos, não vai, não importa. O que importa é você comprar um ativo e vender outro. Vendeu com crédito do ativo, você comprou. E aí, o papel que você comprou, ele suba mais do que o ativo que você vendeu. Essa diferença, essa razão entre os ativos, você vai ganhar dinheiro. Tanto para compra, quanto para o mercado em alta, quanto para o mercado em queda. Então, o trader de alta performance opera na compra no swing trade, manejando o risco, operando a favor da tendência. Se for na tendência de baixo, opera na venda descoberto, que é a segunda modalidade. E a terceira modalidade é principalmente para um movimento de maior incerteza do mercado, que é aquela faixa de distribuição maior de mercado, que é a falta de tendência que acontece 80% das vezes, de acordo com a teoria de Dow. E aí o long short te ajuda demais nesse processo. Quais são, portanto, as principais preocupações que o trader de alta performance tem que ter? Que preocupações ligadas ao mercado que ele tem que ter? Risco, né? Ó, o camarada é paraquedista, vai se jogar de um avião. Aonde está a preocupação dele principal? É o paraquedas, cara. É o paraquedas. O cara tem que checar 10 mil vezes ali se o paraquedas está dobrado, se ele vai conseguir chegar até o pelotim, se ele vai conseguir fazer, né, o acionamento bonitinho, tranquilo. É o paraquedas. Que o cara se joga no avião a 12 mil pés de altura. Meu. Se ele não fizer o cheque e o recheque do paraquedas, ele vai se esborrachar no chão. Então você quer ser um trader de alta performance? Você tem que preocupar com o risco. Para o mercado em tendência, para o mercado sem tendência, mas o risco o tempo inteiro. Construa o seu próprio paraquedas, dobre o seu próprio paraquedas e cheque e recheque todos os dias o seu paraquedas. A primeira preocupação do trader de alta performance é com o risco sobre o mercado. E a segunda, a grande preocupação, é com a direção. Né? Uma outra coisa que eu esqueci de falar de risco aqui é que o risco ele tem a ver também muito com o risco-retorno. Porque se eu quero entrar nessa operação e eu vou perder 3, eu tenho que ganhar 6, 7, 10, 20, 30. Mas não posso querer aceitar um ganho de 1,5 por um risco de 3. Também não faz sentido. Então tem muito a ver com risco-retorno. Tá? Essas são as principais preocupações do mercado. Né? Então vamos resumir tudo para a gente concluir. Né? Aqui o trader de alta performance está sempre preparado para qualquer operações, porque a preocupação constante dele é detectar a cauda longa. Detectar a cauda longa é operar o lado direito do gráfico com performance positiva e consistente. De modo que quando perder, perde pouco, quando ganhar, ganhe muito. Tem técnicas na análise técnica para você favorecer esse movimento. Trabalhe a matemática positiva. E apenas 20% das vezes o mercado vai te dar a famosa galinha dos ovos de ouro para você comprar qualquer coisa o mercado explodir. Mas 80% das vezes o mercado vai estar em consolidação
E acredite, se você não tiver um manejo de risco adequado, você vai devolver todo o lucro que você teve no mercado e a tendência ainda vira negativo. Então, preocupação constante em detectar a cauda longa, que é exatamente o lado direito do gráfico, o famoso fat tail, tá? Na consolidação, se opera no relativo. Se opera sempre no relativo, porque afinal de contas nós estamos falando de um trader de alta performance. Se opera sempre no relativo, mas na consolidação muito mais. Porque aquilo que eu falei, você comprou um papel e você está perdendo 1%, mas o Ibovespa está caindo 5%, por mais que você esteja com uma perda, a sua performance ainda é melhor do que o do benchmark, que no caso é o Ibovespa. Ou seja, você não está tão ruim assim. É isso que você tem que tratar o seu dinheiro, o custo do carrego das suas operações, tá? E não ficar torcendo para que volte. Ai, tô prejuízo de 20%. Ai, meu Deus, o mercado está subindo 3% no mês e você está menos de 20% no mês. O problema não é o mercado, o problema não é a dificuldade do mercado, o problema é você que aceitou isso, que tomou riscos desnecessários e que não botou stop. O problema é sempre você. Somos nós somos inimigos de nós mesmos durante o mercado. Tá? Acredite sempre no seu plano de trade, porque para que você consiga fazer uma matemática positiva e deslocar a curva para a direita, você tem que ter um plano de trade e seguir. É impressionante, porque eu começo a fazer umas operações aqui, eu faço umas vendas. Aí eu faço uma venda descoberta, aí o mercado sobe 0,5%. Será que vale a pena ainda manter? O cara não aceita a perda. Ou seja, acreditar no plano de trade é uma maneira de você se autocorrigir e se autoconhecer. Isso é importantíssimo, tá? Jamais opere com risco-retorno desfavorável, né? Então, isso é clássico, é matemática positiva, né? Esse é um ponto importantíssimo. E, por fim, a disciplina e o controle emocional. Que, aliás, tem um capítulo de livros, aliás, esses livros aqui, tudo longos para falar de absolutamente tudo sobre disciplina e controle emocional. Eu disse há pouco, né? Nós somos inimigos de nós mesmos. Né? Então a gente precisa saber controlar as nossas emoções, ansiedades e descontroles. Né? E, sobretudo, a ansiedade, porque a nossa mente exercita uma ideia errada sobre as operações. E outra coisa, tem um efeito inverso também. Quando você ganha dinheiro muito rápido, você também panica. Nossa, 30% em 2 dias. E aí, continuo no trade? Não continuo? Será que vai para 50%? Não vai? Etc. Você panica tanto quanto for na queda. Obviamente, quem dera se a gente tivesse um pânico de 15% para frente e não 15% para trás. Né? Mas você também panica. Você também não sabe lidar performance quando está muito além do Ibovespa. Você fez uma operação, acertou ali na mosca, ganhou 30% em 2 dias. Né? Quanto é que está o Ibovespa? 2%. Você, caramba, você já performou muito além, você está excepcionalmente bom. Bombou. O que você vai fazer? Vai subir stop? Vai continuar na operação? Vai tentar 50% de retorno? Essas coisas são importantíssimas. E com isso a gente conclui todo o pensamento de um trader de alta performance a partir das três, na verdade, né, operações mais importantes que a gente tem no mercado, né? Que é o swing trade, para você comprar, modalidade 1, o swing trade para você vender, modalidade 2, e a modalidade 3 para você fazer o long short. Se você tiver consciência de que você trabalhe a matemática positiva para surfar os movimentos e colocar a sua estatística para o lado direito e trabalhar este plano de trade de modo que seja favorável, você vai ter sucesso na bolsa. Agora que você já sabe como executar as 3 operações fundamentais para começar a fazer trade agora mesmo, eu vou fazer uma análise exclusiva do momento de mercado que nós estamos vivendo. O estudo irá proporcionar um ponto de partida para você entender os rumos de mercado que pode tomar a partir de agora. É preciso que você saiba que nós estamos vivendo um momento bastante crítico. São informações que vão fazer com que você possa tomar as melhores decisões para ganhar dinheiro em qualquer um dos cenários que vier a se materializar.
Mas antes de fazer essa análise, eu quero te parabenizar. Se você chegou até este momento do curso, meus parabéns! Você deu um passo muito importante na sua jornada de conhecimento como investidor ou como trader. Sua dedicação em entender como cuidar melhor do seu patrimônio já te colocou na frente de muitas pessoas. Antes de continuar, eu quero te revelar uma coisa. Tudo que você aprendeu até aqui é uma importante base e foi assim que eu também comecei. Mas teve um momento na minha vida, como você viu no convite que eu te enviei ontem para conhecer um pouco mais sobre a minha história, que mudou completamente a forma como eu enxergo o mercado. Eu preciso ser sincero com você. Todos os temas que a gente abordou nas aulas da Semana do Trade na Veia não são, de maneira alguma, infalíveis. Foi aí que eu compreendi, quando ainda nem sonhava vir para a Eleven, que é possível melhorar muito a probabilidade dos trades darem certo se você incluir mais uma coisa em tudo isso que a gente já viu aqui. O estudo profundo, o que faz as empresas da Bolsa e quando deveriam valer as suas ações, que é conhecido como análise fundamentalista. Entender o momento das empresas, os resultados financeiros, a saúde financeira das empresas, como elas operam, a economia, os setores são importantíssimos. Aliás, foi isso que me fez vir para a Eleven. A possibilidade de tocar o que se tornou um grande projeto da minha vida. Trabalhar junto com um exército de analistas fundamentalistas para conseguir unir em um só método o melhor de cada uma das análises, o fluxo com o fundamento. Este método mudou a forma como eu olho para os investimentos e também para o mundo do trade. E agora, eu quero que você também possa detectar as oportunidades de investimento como esta que eu detectei recentemente. Veja o long short, por exemplo, de Magazine Luiza contra a Petrobras, que deu um pouco mais de 10% em 4 dias. Ou aquele outro long short explosivo de Cielo contra a Taesa, que deu 12% em apenas um dia. Lembra do que eu te disse lá atrás? O long short é muito bacana, não é? Não é legal não precisar saber a direção que o mercado irá tomar para fazer as operações vencedoras? Estas foram algumas de nossas operações que foram detectadas usando o método desenvolvido aqui dentro da Eleven, que une análise técnica com análise fundamentalista. Veja as outras operações usando esse método. Algumas resultaram lucros espetaculares em poucos dias. O long short, por exemplo, de Elbor contra Energias do Brasil, que deu um pouco mais de 11% em 12 dias. Ou o swing trade turbinado, que eu até chamei de swing trade selvagem, de JHSF, que deu 13% em um dia. Outras duraram um pouco mais de tempo, porque surfamos longas tendências de ações com ótimos fundamentos. Como foi o call, por exemplo, de Anima Educação, que nos permitiu colocar no bolso um lucro exorbitante de exatamente 53,69%. Eu falo por experiência própria. Eu estou falando de um método que melhorou e muito as minhas estatísticas. Eu quero que você também aumente muito a probabilidade de fazer trades vencedores. Talvez, com os exemplos que eu dei antes, você esteja se perguntando se esse método é infalível. A resposta é claro que não. Aliás, uma dica, desconfie sempre quando alguém disser que tem uma fórmula mágica, um método infalível ou uma bala de prata para fazer você ganhar dinheiro sempre. Não caia nessa. Recentemente, tivemos operações que não deram certo, como a venda descoberta de CCRO, que resultou em menos 3,82%, ou o long short, que a gente também errou a mão, de Localiza contra a Sul América, que terminou com menos 7%. O que você precisa é de um método orientado para quando perder pouco e quando acertar, ganhar muito. Isso pode ter um belo impacto na sua vida financeira. É aí que a união da análise técnica com a análise fundamentalista funciona, pela complementariedade. Ou seja, você usa uma para validar a outra que está sendo colocada em prática. Isso te ajuda, por exemplo, a entender qual é o melhor momento de comprar ou vender um determinado papel. Porém, entender como unir essas análises não é trivial. Mas a grande vantagem é que aqui na Eleven isso ganhou uma forma estruturada.
um método que foi desenvolvido em 2017 por mim e pelo Dado, estrategista-chefe aqui da Eleven, e que agora você também poderá conhecer. Eu estou falando do método Fusion. Em 20 anos de mercado, eu não tinha me deparado com nada tão transformador. De verdade, mudou a maneira como eu olho para os investimentos. Eu sei que o mesmo aconteceu com o Dato. Imagina, um fundamentalista raiz que até hoje sugere trades com base no RRG para mim. É hilário, ele entra aqui, mesmo sabendo com todos os fundamentos, ele compara a performance relativa dos setores junto comigo. É fantástico. Ele que emprestou toda a sua experiência adquirida em Chicago e seus mais de 15 anos de mercado financeiro para criar esse método pioneiro e exclusivo da Eleven. Método que, aliás, já beneficiou milhares de pessoas como você. Igual o Fábio, que fez o seguinte comentário: pagou o plano Fusion em uma só operação. E para você que chegou até aqui, na Semana do Trade na Veia, eu quero mostrar passo a passo exatamente tudo o que está por trás desse método. Eu fico muito feliz que tudo isso esteja acontecendo com você. E se você chegou até aqui, é porque está claro que quer cuidar bem do seu dinheiro e também do seu futuro. A análise que vou fazer daqui a pouco já vai ser muito útil para você. Sabe por quê? Porque isso te coloca à frente da grande maioria das pessoas. Muita gente acaba ficando congelada, sem saber o que fazer e desiste pelo caminho. Foi por isso que, depois de muitos pedidos, Data e eu compilamos todo o nosso conhecimento que desenvolvemos juntos desde 2017 para que você também tenha a oportunidade de investir com o método pioneiro. Então, eu não poderia deixar de avisar para você que assistiu toda a Semana do Trade na Veia que essa é a sua última chance de se inscrever no curso Método Fusion. As aulas começam imediatamente e, para garantir que os alunos tenham uma ótima experiência, teremos que fechar as inscrições nos próximos dias. Ainda dá tempo de você reservar as últimas vagas deste curso com uma condição pra lá de especial que eu vou te contar em breve. Mas antes, eu quero que você saiba uma coisa. Isso não é um daqueles cursos de mercado financeiro rasos que você vê por aí. O que você já viu aqui mesmo na Semana do Trade na Veia é que o negócio é pra valer. Esse é um curso de muito conteúdo, feito por pessoas que têm experiência real naquilo que fazem. Eu quero que você saiba como identificar as oportunidades de mercado usando o método Fusion, o mesmo que eu uso aqui no meu dia a dia. Mas para isso, eu preciso que você esteja realmente comprometido em aprender. Só assim, esse conteúdo poderá mudar a sua vida, como mudou a minha. Vamos lá? Ótimo! Então, eu vou te mostrar tudo que você está prestes a aprender nesse curso, que é dividido em 9 módulos. Macroeconomia. Bom, você já viu na aula 2 que existem indicadores que oferecem um excelente apoio para você antecipar as grandes porradas de mercado. Neste módulo, nós iremos adiante e te mostrar como você pode usar a macroeconomia de forma recorrente para tomar as decisões sobre seus investimentos. A análise fundamentalista é outro módulo muito importante para você, por exemplo, conseguir entender o que as empresas da Bolsa fazem e saber interpretar os resultados divulgados a cada trimestre para não se perder entre os números. Outro módulo importante é os modelos de valuation. Nesse módulo, é para, de uma vez por todas, preparar você para responder a recorrente pergunta: aquela empresa X está barata? Você saberá, passo a passo, de como identificar se existe uma distorção entre o preço das ações e uma empresa em seus fundamentos. Um outro módulo importante é o módulo de formação de portfólio e análise de risco. Esse é um conteúdo fundamental para você montar o que eu considero uma das coisas mais importantes de um investidor: uma carteira balanceada. Para isso, é preciso saber atacar o momento certo e defender quando for preciso. No quarto módulo, você vai aprender exatamente isso. No quinto módulo, você vai aprender Stock Pick. Olha, esse módulo ganhou uma importância muito grande nos últimos tempos. Porque é aquilo que você precisa saber para melhorar a sua habilidade de escolher as ações. Você já deve ter ouvido, Dato e eu, falarmos que estamos num momento que exige muita seletividade, não é? Por isso,
fazer stock picking é essencial. E aí chegamos no 6º módulo, que, vamos combinar, é a praia onde eu surfo todos os dias. Mas antes, quero te lembrar que eu vou fazer uma análise completa do momento crítico do mercado que a gente está vivendo nesse momento. O 6º módulo fala da teoria de Dow e análise das tendências. Aqui, parte do conteúdo você já adquiriu na semana do Trade na Veia, mas eu não conseguiria passar todo o conteúdo em apenas uma aula. Aqui, a parte da análise técnica das tendências será abordada de maneira muito mais aprofundada. Esse módulo se complementa com o próximo, que é padrões técnicos e análise de indicadores. Ou seja, aqui você terá exemplos práticos de padrões de reversão, de tendência, além de aprender a observar inúmeros indicadores técnicos, como por exemplo o OBV, que eu tanto uso nos meus estudos de domingo, por exemplo. Isso vai te ajudar muito a tomar as decisões de trade que você fará. E finalizando, os 2 últimos módulos, que são os meus prediletos, é a ótica do risco e retorno e também o método Fusion. Ótica do risco e retorno é essencial para que você ajuste suas posições de acordo com a sua capacidade de lidar com o risco. E mais do que isso, vai te ensinar a fazer a mensuração da qualidade das suas operações. E por fim, o método Fusion, que é revelado como unir na prática as 2 escolas de análise para você tomar as decisões de investimentos mais assertivas com o melhor timing e melhores estatísticas. Ao todo, são 64 aulas, além de transmissões ao vivo para aprofundar temas específicos e aumentar o seu contato direto com os professores. Aliás, os professores Dato Neto, eu, Carlos Doutoso, terá ainda o Tomás Sarkis, que é analista de macroeconomia, e o professor doutor em Ciências Contábeis e diretor educacional do Traders Club, meu amigo Felipe Pontes. Você também terá acesso a todo o material de apoio e múltiplas lives de tira dúvidas que serão realizadas ao final de cada um dos módulos. Olha, tem muita gente que pode se perguntar, será que esse curso é para mim? Foi aí que a gente criou as aulas de nivelamento. Foram aulas feitas justamente para quem ainda não tem tanta experiência no assunto. Aliás, eu preciso contar um pequeno segredinho. A primeira aula da semana do Trade na Veia foi uma edição especial justamente feita da nossa aula de nivelamento em análise técnica no curso. Ou seja, você já pode dizer que já viveu a experiência do curso, como é o andamento dele e toda a sua didática. Tudo para que você chegue na primeira aula do módulo 1 totalmente preparado. Eu estou satisfeito com que você vai ter acesso ao que eu considero o grande projeto da minha vida e que é através de um conteúdo de enorme qualidade. Como eu te prometi lá atrás, você que cumpriu a programação do Semana do Trade na Veia não pode ficar de fora dessa condição especial que está aberta. São 64 aulas, um conteúdo fantástico que você não vai encontrar em nenhum outro lugar para se tornar um investidor completo. Mas olha, isso é algo que não tem preço. Eu tentei fazer uma estimativa. Eu pesquisei por aí que cursos que contêm apenas uma parte do que você vai aprender aqui chegam a custar mais de 20 mil reais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não dá para comparar. O método Fusion é exclusivo da Eleven, ou seja, você só encontra aqui. Então vamos direto ao ponto. O que eu estou te propondo é um combo. Unir a teoria e a prática. O curso Método Fusion e 58% de desconto no produto Fusion Análise para que você possa colocar em prática todas as minhas recomendações agora mesmo. Isso dá ao todo menos de R$ 834 mensais. Veja bem, com essa condição especial, você terá acesso ao Método Fusion, o curso, com 9 módulos, mais de 64 aulas, transmissões ao vivo, tira dúvidas, acesso ao evento fechado com convidados especiais, inclusive um deles internacional, e ainda um ano de acesso a todas as recomendações detectadas pelo Fusion Análise feitas por mim direto no seu celular. Além disso, tem relatórios diários de swing trade, relatórios de aluguel de ações, acesso ao portfólio Fusion, que é uma carteira recomendada usando
todo o nosso método, que é exclusivo aqui da Eleven, um relatório com análises trimestrais das empresas, análises macroeconômicas e de fluxo de capital estrangeiro, e além de um guia Fusion, que é um guia que a gente compila todas as nossas mais de 130 empresas analisadas por todo o nosso time Eleven e o acesso direto ao meu WhatsApp. Isso vai te possibilitar além de aprender, a começar a executar na prática as operações e contar com todo o meu apoio direto via WhatsApp já no primeiro momento em que você fizer a assinatura. Este combo que eu te apresentei apresenta uma economia de R$ 2.627. Mas você pode querer apenas garantir uma das últimas vagas, o curso. Tudo bem, sem problemas. Nesse caso, o valor é de R$ 677,08 mensais e você ainda pode ter 5% de desconto se preferir pagar no boleto. É menos da metade do preço de outros cursos que não são tão completos que eu encontrei por aí. Só que, como eu te falei antes, meu único pedido é que você se antecipe o quanto antes. Nesse momento, naturalmente, aumenta muito o interesse das pessoas em buscar informação e se aprimorar. Principalmente quando isso pode fazer com que as pessoas realmente ganhem dinheiro. Aliás, eu preciso te dar um aviso antes de começar a minha análise que eu te prometi sobre um momento crítico de mercado que vai trazer, além das técnicas que você já aprendeu na Semana do Trade na Veia, um pouco de fundamentos. Aguenta aí que está muito bacana. Pessoal, é para valer. Eu preciso avisar para você que chegou até aqui. A gente vai mesmo precisar fechar as inscrições da turma do Método Fusion. E como a gente quer que você tenha uma excelente experiência, vamos fechar as inscrições antes que acumule material demais. Afinal, são 64 aulas. Infelizmente, eu não posso garantir a sua entrada depois que as vagas fecharem. Mas você vai entender que isso é para o seu próprio bem. Eu prezo pela qualidade da experiência. Acredite, eu me preocupo muito com isso, porque vai fazer toda a diferença lá na frente. O botão para reservar uma das últimas vagas restantes está na sua tela. E aí você sabe, né? Apareceu um botão, dá um tapa nele. Eu não gostaria de que daqui a alguns anos você olhe para trás e tenha a sensação de que perdeu uma oportunidade única de transformar a forma como você investe. E agora, como prometido, vamos à nossa análise do momento atual de mercado. Muito bem, vamos então à análise desse momento especial que nós estamos passando pelo mercado. Eu vou aproveitar e pegar desta análise atual que eu estou gravando hoje. Hoje é sexta-feira, nosso 23º dia de julho de 2021, e a gente passa por um momento muito delicado pelo índice Bovespa e que tem a ver com muito do que a gente aprendeu na Semana do Trade na Veia. Veja, periodicidades conflitantes. O que significa isso? É quando a gente olha o gráfico diário, eles sinalizam uma coisa, mas quando a gente olha o gráfico semanal, por exemplo, ele sinaliza outra. E às vezes um pode dar compra e o outro dá venda. O que fazer nessa situação? Dado esse momento crítico, quais são os indicadores, ou o que a gente pode olhar para ajudar esses movimentos? Então, portanto, eu pretendo olhar e analisar o mercado, o índice Bovespa, nessas condições, tentando trazer tudo o que a gente viu na Semana do Trade na Veia. Vamos começar com a análise do gráfico diário do índice Bovespa. Tá? Esse aqui é um canal de alta, a gente viu, né, que tendência de alta é quando nós temos lá topos e fundos ascendentes, né? Essa aqui é uma linha de tendência de alta, né? Um canal de alta, uma formação triangular que foi rompida para cima e que também concluiu o seu objetivo e tudo mais. Até aí, tudo ok. Nós estamos com um canal de alta bonitinho aqui, com saldo de volume, OBV, esse indicador azul aqui embaixo, confirmando a evolução da tendência. Tudo legal até aqui. Quando a gente aumenta o zoom, aí já temos algumas coisas que são um pouco mais críticas. A primeira delas, porque a gente vem no curto prazo, né, com um movimento de quase que tendência de baixa. Por que eu disse quase tendência de baixa? Porque apesar desses pequenos zigue-zagues aqui, o maior zigue-zague descendente seria a partir dessa mínima para subir aqui do 130, voltar a cair e perder esse último fundo.
Só que esse último fundo aqui ele não foi perdido, ele foi salvo. E esta semana, que é a segunda-feira, começou bem ruim. Repara que terça, quarta, quinta e hoje, terça, quarta, quinta recuperou e hoje caiu. Mas ainda assim, estamos acima deste suporte aqui, que é o suporte dado pela região dos 124 mil pontos e que ainda traz sustentação ao mercado. Mas, ao mesmo tempo, esta semana, desde segunda-feira, com essa barra de baixo aqui, a gente teve a perda dessa linha de tendência de alta e, portanto, tirando o zoom, tivemos a perda e o comprometimento deste canal de alta de longo prazo iniciado no fundão da pandemia, passando aqui pelo fundo de outubro de 2020, por essa mínima aqui de março de 2021 e, finalmente, esse canal de alta foi perdido. Bom, ficou, portanto, para as próximas sessões, a gente entender se tivermos um zigue-zague descendente, o comprometimento de tendência, uma reversão de tendência de alta para de baixa, para o mercado iniciar um processo de correção, colocando como alvo vários suportes intermediários, tendo como principal objetivo de queda a média móvel exponencial de 200 períodos. Então, o que a gente viu aqui até agora é um canal de alta que foi comprometido, mas o zigue-zague descendente ainda não aconteceu. Para que uma tendência de alta deixe de existir, precisa iniciar uma tendência de baixa. Para uma tendência de baixa deixar de existir, precisa iniciar uma tendência de alta. Sim, a análise técnica ela é tardia. Primeiro acontece, depois a gente confirma. Mas, quando a gente passa por algumas regiões que são conflituosas, que tem periodicidades conflitantes, a gente pode buscar a possível antecipação a esse movimento e, sobretudo, que é o mais importante da análise técnica, trabalhar o manejo de risco para que você, na hora de perder, perde pouco e na hora de ganhar, ganhar muito. Então, vamos voltar agora aqui ao gráfico, só que não mais o diário, como eu acabei de mostrar. Vamos olhar o gráfico semanal, porque a gente tem uma outra visão de, ao invés de comprometimento de tendência de alta. Dá só uma olhada. A gente olha o gráfico semanal do índice Bovespa. Agora, cada barra dessa aqui representa uma semana, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom. De fato, contando daqui até aqui, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas no movimento de baixa. Dessas 7 semanas, nós tivemos 2 semanas que foram positivas. As outras 4 foram negativas. Portanto, desde os 131 mil pontos, o Ibovespa corrige. Dado esta pernada de alta aqui, a mesma pernada identificada lá naquele gráfico, né, com março de 2021 e a mínima de março de 2020, tá? A gente passa por 7 semanas aí com um período de correção, mesmo que das 7, 2 tenham sido positivas. Mas, veja que essa antiga região, que antes era uma enorme resistência, ela agora se transformou num suporte. Testou aqui, voltou a subir, testou aqui, voltou a subir, testou aqui, subiu, testou aqui e não perdeu. Por 4 semanas consecutivas, ele está tentando perder a região dos 124.900 pontos e não consegue. E o candle deixado nesta semana é um candle que pode ser de fundo. E por que eu digo que pode e não que é de fundo? Porque ainda fica devendo a confirmação com o rompimento de uma barra de alta e fechamento acima na máxima desse candle. Isso só vai ficar para a próxima semana. A periodicidade conflitante é que, enquanto o gráfico diário segue pesado por conta dessas 7 semanas aqui que mostram, registram queda, o gráfico semanal me parece ser uma correção dentro de um amplo movimento de alta, visando o médio e longo prazo. O que é que vai prevalecer? É o gráfico diário, perder o canal de alta, que pode começar a zigue-zaguear para baixo, fazendo com que o Ibovespa venha buscar a média móvel 200 períodos, ou o gráfico semanal, que vem de 7 semanas de períodos de correção e que vai apresentando o candle de fundo e que para numa região que a gente chama de divisor de águas, a antiga região que antes era resistência e se transforma em suporte, que é esta evidência aqui, né? Essas periodicidades conflitantes, elas são muito interessantes porque é dela que fazem com que as operações que a gente aprendeu na semana do trade na veia, swing trade, venda descoberta, né? Até mesmo um termo, não é o caso aqui especificamente, mas até é possível, né? A gente pode
se beneficiar com esses movimentos, desde que a gente faça um manejo de risco. Se você quiser arriscar a venda, você sabe que a máxima desta semana, por volta de 126 mil pontos, é o seu stop. Se der errado, romper 126, anula qualquer possibilidade de queda. Você tem que estopar suas operações de venda descoberta. Entretanto, se você está buscando movimentos mais longos e procurando o gráfico semanal como principal referência, a mínima desta semana, 124 mil e alto, é um bom ponto para você registrar os seus manejos de risco, seus stops que você quiser comprar, porque se perder esse ponto, ele zigue-zagueia, faz o zigue-zague para baixo, e aí você vai estar errado na sua interpretação de melhora na recuperação do gráfico semanal. Evidentemente, a combinação dessas duas análises só vai saber ao longo do tempo, mas esse momento ele é crítico porque nós temos periodicidades conflitantes. Como a gente aprendeu o RRG, ele também ajuda nessa combinação, né? Veja, esse aqui é o RRG sobre a ótica semanal. Os dois setores que têm maior influência sobre o índice Bovespa, na verdade, os dois setores, né? Os materiais básicos e o setor financeiro. E repara que eles também são levemente conflitantes, porque repara que o setor de materiais básicos vem perdendo momento, vai se destinando, né? Segue com destino ao quadrante fraco, perdendo performance relativa e também momento. Já o setor financeiro, ele já aponta para a direita, já ganhou o momento, perdeu um pouquinho, mas ele começa a criar umas condições de melhor performance relativa. Portanto, a briga está nesses dois caras. Se para a semana que vem e a semana seguinte da semana que vem, ou seja, dos períodos seguintes, a gente continuar observando o setor financeiro prevalecendo em termos de performance relativa sobre o índice Bovespa e também, né, e sobre o setor de materiais básicos, muito provavelmente o gráfico diário vai ganhar, o semanal, melhor dizendo, desculpa, vai ganhar prevalência. Nós vamos ter um martelo num gráfico semanal em cima do divisor de águas e a gente vai mirar para o médio prazo rumo aos 131 mil pontos. Agora, se o setor financeiro, que aqui está numa boa condição, envergar para baixo e seguir na mesma direção que está, por exemplo, o setor imobiliário, utilidade pública e energia elétrica, aí pode ser que a gente tenha o gráfico diário comprometendo mesmo a tendência geral dos preços e a gente vai seguir para 117 mil pontos, que é onde passa a média móvel 200 períodos. A análise técnica, ela é muito boa para time e manejar risco, mas ela não é boa para prever o futuro. Quando a gente usa a análise técnica e as operações que a gente aprendeu, o RRG e tudo dos indicadores, da influência da agenda econômica e tudo que vai repercutir no movimento do preço, nós, como analistas técnicos, nós devemos dançar conforme a música. Se a tendência é de baixo, nós temos que vender. Se a tendência é de alto, nós temos que comprar. A gente não tem que desenhar o lado direito do gráfico. Desenhar o lado direito do gráfico é a pior coisa que tem, porque você frustra de expectativas e uma vez que você siga errado e está na mão errada, você demora muito para reajustar a posição. Se zigue-zaguear para baixo, você vende. Se zigue-zaguear para cima, você compra. Defina um perfil operacional, se você vai operar gráfico semanal ou diário, e siga a sua estratégia. Essa é a melhor forma de você utilizar a análise técnica e ir rastreando a tendência conforme for os movimentos de mercado. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, muito bacana, e vamos ver ao longo do tempo como é que ela se desenvolve para poder confirmar e passar essa informação de qualidade para todos vocês que assistiram a Semana do Trade na Via. Parabéns por ter chegado até aqui. Muito obrigado por tudo que vocês, pelas mensagens, pelos elogios, pelas críticas. Muito bacana, estou muito feliz. E eu espero demais poder continuar contribuindo. Me chamem sempre pelas redes sociais, por e-mail, por tudo, para eu continuar te ajudando na jornada da sua jornada como investidor ou como trader. Galerinha, chegamos ao final da Semana do Trade na Veia. Muito obrigado pelos seus comentários, todo o engajamento durante essas 4 aulas. Mas antes de encerrar, eu tenho um último recado. Você já deu um importante primeiro passo na sua jornada. Agora é hora de ir além. O método Fusion mudou a minha vida e a forma como eu olho o mercado. E eu quero que você tenha esta mesma oportunidade.
O módulo 1 já foi liberado, mas ainda dá tempo de garantir uma das últimas vagas. É como eu te falei, o conteúdo é vasto, são 64 aulas e eu quero garantir que você tenha uma ótima experiência. Então, clica no botão que está aí, porque a gente vai mesmo que ter que fechar as inscrições. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau!